Que Deus continue nos abençoando. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Vai lá para Josué, capítulo 1. Aí você vai dizer assim, pastor, você já pregou não sei quantas vezes a mensagem. É verdade, pois é, a gente vai se repetir, irmãos. E por que a gente vai repetir? Porque a gente esquece. Eu esqueço, você esquece. Se eu perguntar para você qual foi a mensagem de Ano Novo, talvez poucos lembrarão. Sabe por quê? A gente esquece. Isso é fato. E principalmente as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são plantadas na mente e no coração. Mas lembra lá da passagem do semeador, da semente que é jogada, depois veio o diabo e ele vai sempre tirar a semente. Ele vai sempre querer tirar a semente. Se a semente não for bem plantada, se o ensino não for bem ensinado, se o ensino não for bem inculcado, o que vai acontecer? O diabo vem e vai tirar da cabeça, vai tirar da mente. Então, irmãos, o que a gente faz? Sempre é repetir, sempre é inculcar as verdades bíblicas, e nós precisamos fazer isso enquanto ainda temos disposição de fazer, enquanto ainda a igreja ela ensina isso, porque a tendência, irmãos, a tendência é essas modalidades atrás. E a gente já está vendo essas coisas acontecendo. A modalidade é outra. Então, a cada dia, no meio evangélico, vai surgindo modas que vão atrair pessoas, que vão tirando o foco verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então, vai surgir, hoje já tem balada, quem já conhece a balada gospel? Não tem balada gospel? Tem? Já viu falar? Não? Tem. Aí, até eu não sabia disso, agora tem um tom de pisadinha, pisado, né? É um pisado gospel, que é um forró gospel. Ou seja, o que é isso, irmão? É fazer esses modelos, é fazer o quê? Atrair pessoas de todos os gostos. Já tinha lá o movimento rock, né? Então, saiu as igrejas rock para atrair quem gosta de rock. Saiu a igreja gospel para quem está em todos os momentos. Quem está aí, quem é popular. Aí já saiu pisado, porque já é mais raiz, né? Raiz, né? A gente fala assim, que é mais lá no interior. Então, aí eu gosto disso, eu vou nisso. Então, as pessoas vão migrando para as modas e não migram para as verdades bíblicas. E isso vai deixando o ser humano doente. O crente vai ficando doente quando ele também vai correndo para esses modelos e ele deixa de observar os estatutos da palavra do Senhor. Capítulo 1 de Josué diz assim, versículo 1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo. Então nós vimos aqui, irmãos, a primeira parte aqui desse capítulo, que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Então nós temos aqui Moisés, um homem de Deus, que fez um trabalho excelente, fez um trabalho excepcional. E é possível, irmãos, fazermos trabalhos excepcionais, mesmo que nós tenhamos o problema do pecado, que muitas vezes envolve nossa vida. Então, é possível fazer bons trabalhos. Eu estou falando aqui de trabalhos porque nós estamos começando o ano. Então, aquilo que eu disse no começo, a gente pode continuar a fazer o que já estávamos fazendo, ou a gente pode recomeçar a fazer aquilo que nós paramos. Em algum momento do trabalho que nós queremos prestar para Deus, a gente pode estar continuando, há uma continuidade, ou talvez em outro momento parar. Um exemplo disso, irmãos, é quando as pessoas hoje já não falam mais isso, já nem fazem mais isso, porque viram que isso muitas vezes na vida de algumas pessoas não se conclui. Então, às vezes eu falo, eu vou ler a Bíblia este ano todinho, vou começar do Gênesis, vou até o final. Aí alguns chegam, muito poucos chegam. A maioria vai ficar por algum dos livros da Bíblia. Então, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que a gente não possa fazer, devemos sim fazer, mas
precisa do quê? Do propósito para fazer isso. Precisa estar imbuído na causa para poder fazer isso. Quando na nossa empresa, onde nós trabalhamos, nós procuramos fazer o melhor do nosso trabalho. Seja qual modalidade de serviço que seja, a gente procura fazer o nosso melhor. Para quê? Para que sejamos reconhecidos, e sendo reconhecido, eu vou ser beneficiado muitas vezes com salário, com prêmios, com promoções e tantas outras coisas. Então, na vida cristã, nós também precisamos fazer o melhor, para que nós possamos ser beneficiados com as bênçãos espirituais do céu em nossas vidas. Não só na vida pessoal de cada um, mas na vida também daqueles que estão ao seu redor, que é a sua família, que é algo importante. Mas então nós encontramos aqui Moisés, um homem de Deus, com toda a sua falha, mas também com um trabalho excelente. Então a gente não pode dizer que a gente não temos capacidade de fazer e que nós não estamos prontos para fazer. Nunca estaremos prontos e nunca teremos capacidade. Isso dentro da nossa concepção humana, porque a tendência humana é isso, não é nunca fazer nada para Deus, é nunca dispor. Mas quando nós movemos o nosso eu de dentro de nós, Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer algo. Então nós encontramos aqui Moisés. O que a gente pode ver da vida de Moisés? Moisés é aquele menino hebreu que nasceu e na época que o rei estava procurando para matar, a sua mãe pegou, colocou no barquinho de junco, né? Todo mundo conhece essa história aqui? Vocês não conhecem, irmão? Você vai lá o cultinho aprender lá, que as crianças sabem. Então, colocou naquele barquinho lá, num cestinho de junco, soltou no rio. Tudo propósito de Deus, porque Deus tem propósito. Muitas vezes a gente não entende, a mãe de Moisés não entendeu. O que passava na cabeça dela era preservar a vida daquele menino. E ela colocou no rio e não sabia. Lembra? O Nilo tem jacaré, tem muito jacaré no Nilo. Então, ela colocou. O menino poderia ser engolido pelo jacaré, o menino poderia afogar. Talvez fosse o pensamento que ela teve. Mas talvez jamais ela talvez pensasse que alguém poderia até pegar o menino. E se pegasse, ia perguntar: que menino é esse? É hebreu? Vai morrer. Então, situações. Essa é a vida. Moisés já começa a vida bem. Ele já chega no mundo bem. Olha só. Já começa com algumas dificuldades. Mas o que nós entendemos? Então nós vemos que a filha de Faraó vê o menino, pega o menino e leva para o palácio. E Moisés vai ficar 40 anos lá no Egito como filho da filha de Faraó. Vai aprender tudo o que é ciência, tudo o que é a de astronomia da época. Moisés sabia de tudo. E o privilégio de vida. O privilégio de vida que ele tinha lá no Egito, sendo o filho da filha de Faraó. Mas não vou entrar aqui nesse detalhe, só estou dando aqui uma introdução para os irmãos acompanhar juntamente. Depois nós vemos Moisés aonde? Depois que ele está no Egito, ele mata o hebreu lá e ele foge. Então ele vai para o deserto do Sinai. Fazer o quê? Cuidar de ovelhas. Vai ser pastor de ovelhas. Então ele vai ficar mais 40 anos cuidando de ovelhas. Então, 40 anos lá na casa de Faraó, da filha de Faraó, mais 40 anos cuidando de ovelhas lá num sol escaldante lá no deserto de Sinai. E depois disso Deus o chama. E depois nós vamos ver Moisés mais 40 anos liderando o povo de Deus em rumo à terra prometida. Lá, e depois ele vai morrer lá no Monte Nebo, que é lá na Jordânia, a Jordânia de hoje, lá no Oriente Médio. Então, 40 anos servindo como filho da filha de Faraó, 40 anos cuidando de ovelhas e 40 anos liderando um povo à terra prometida. Olha só. Mas se a gente olhar o currículo de Moisés, de onde, irmãos, começa a ser interessante para a vida de Moisés? Os primeiros 80 anos da sua vida? Não, os últimos 40 anos
da sua vida. O restante era aprendizado. Então, irmãos, a gente aprende, a gente tem um tempo na casa de Deus, na vida cristã, para aprender algumas coisas, para entender algumas coisas. E depois nós temos um tempo muito pequeno para colocar as verdades de Deus e a nossa vida ao altar de Deus para fazer a boa, perfeita vontade de Deus. Quem olhou no grupo hoje uma postagem que eu coloquei? Alguém olhou? Quem mais olhou? Só o Murilo? Só os irmãos? A postagem, então, irmão, se não viram, vai lá dar uma olhadinha naquela postagem. Fala do tempo de vida, do tempo que a gente pode fazer alguma coisa. E esse tempo é tão pequeno, tão pequeno. Quando a gente abre os olhos, a gente fala, nossa, já foi esse tempo. Em muitos momentos da minha vida, eu olho para algumas situações e falo, nossa, como o tempo passou ou está passando para mim. E eu olho algumas situações que eu vejo que eu poderia ter feito e eu não fiz. Mas agora não tem mais o que fazer. Tem um ditado que diz que águas passadas não vão diminuir. Então, por isso que a Bíblia fala que a gente precisa remir o nosso tempo. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que a gente precisa estar atento, porque o tempo da nossa vida, e a Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Já viu nevoeiro? Quem já dirigiu em nevoeiro, já andou em nevoeiro? De repente você pega um nevoeiro e você está dirigindo, fica tudo difícil, daqui a pouco está no nevoeiro, acabou. É desse jeito, é assim a nossa vida. Muito breve, muito rápida. E muitas vezes, irmãos, a gente passa um tempo grande da nossa vida batendo em ferro frio. E muitas vezes, quando a gente percebe que o ferro era frio, o tempo nosso acabou. É as verdades que a gente olha vê pela vida. Por que eu estou falando de ferro frio? Talvez você não entenda. Ferro frio você não tem como moldá-lo. O ferro precisa estar aquecido para que você possa moldá-lo. Então, irmãos, nós vemos os últimos 40 anos da vida de Moisés conduzindo o povo para a terra prometida. Então, o propósito de Deus na vida de Moisés era até ali. Ali acabou. Ali Deus fala assim, o que você tinha que fazer, Moisés, já está com seus 120 anos. Ali Deus fala assim, acabou o seu tempo, vou levantar outro. E muitas vezes, irmãos, no nosso trabalho, Deus, Ele nos dá os talentos, como nós falamos lá no culto do final de ano, e Ele entrega o talento. Vai chegar um momento que Ele vai recolher, porque o seu tempo acabou. Ah, mas agora eu quero fazer, agora eu ajustei a minha vida, agora eu não tenho mais correria, agora você tem o meu trabalho agora é outro, agora a minha vida é outra, agora eu quero fazer. Acabou o tempo, Deus vai passar para outro. E aqui nós vejamos que vai entrar em cena Josué. Josué vai entrar em cena agora. O tempo acabou. Deus, irmãos, Ele dá trabalho para nós, Ele dá capacidade para nós fazer. Aí cabe a nós sermos espertos para fazer, essa palavra que eu quero usar, as virgens prudentes. Basta eu e você sermos prudentes, entender o momento de fazer, ou a gente dá uma de louco. Como tinha as virgens que deu uma de louca lá e não estava sabendo como fazer as coisas. E aí o tempo passa. Depois não tem mais jeito. Alguém conhece aqui a passagem das 10 virgens? Não? Se você não conhece, vai lá ler, você vai entender o que eu estou dizendo. Então nós vemos aqui a entrada de Josué. E Deus começa falando com Josué, lá no capítulo, no versículo 2, e ele diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Acabou. Morreu Moisés. Dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Deus está falando, dispõe-te agora. Está falando, se prepara. Ou daqui 20 anos, ou daqui um ano, eu vou te chamar para fazer alguma coisa. Não. Deus é direto, irmãos. Deus sempre fala, dispõe-te agora. Passa esse Jordão. Até então estava da banda do Jordão ainda para avançar para a terra prometida. Precisava para atravessar o Jordão. Passa esse Jordão. Tu e todo este povo. Então Deus chama a Josué para responsabilidades.
Lembra lá no comecinho? Aqui na minha Bíblia fala aqui, lá no final do versículo 1 fala, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Até então, Josué, ele é um servidor, ele é um servo de Moisés. Quem dá as regras, quem dita as regras, quem fala o que tem que fazer é Moisés. E Josué, aquele que acata, que ouve e corresponde ao chamado. Porque ele é um servidor de Moisés. Agora, ele não é mais o servidor, agora ele é o líder. Agora Deus chama ele para liderar uma nação, para pegar essa nação que está no deserto e levar para a terra que Deus disse que tinha leite, que tinha mel, que tinha prosperidade. E a prosperidade não é na fartura só daquilo que se come, mas de uma vida melhor. Então agora, Josué, ele é o quê? Ele é líder. Verso 3 fala assim. Então, antes da gente entrar no verso 3, ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então aqui tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus. Promessa de Deus, irmãos, ela tem na vida do crente. O crente que entendeu que ele precisa dar continuidade na obra redentora de Jesus. Que é qual que é a obra redentora de Jesus? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. E dentro do ide pregar a toda criatura, aí envolve um monte de condições e situações, igreja, trabalho, disposição e tantas outras coisas. Então, Josué agora é o homem que vai liderar o povo. E toda vez, irmãos, que nós recebemos alguma orientação, ou um cargo, ou algo para fazer, e quando muitas vezes é a primeira vez que nós estamos fazendo, sempre a gente tem um certo temor de como a gente vai fazer. Você chega na empresa, se contrata lá para um cargo, se você conhece o cargo, ótimo, você fala, já domina, eu sei. Mas se você nunca fez, você fica sempre meio apreensivo. Do quê? Qual que é a apreensão? É se eu darei conta de fazer bem aquele trabalho. Eu creio que talvez Josué, por mais que ele era um servidor, até então era o homem que recebia a ordem e fazia. Agora é o homem que vai dar ordem. Agora as pessoas precisam ouvi-lo. Será que Josué tinha uma moral esplendorosa para que ele pudesse ter crédito das pessoas? Ou vice-versa? Eu creio que sim, porque ele está fazendo um bom trabalho. E se ele não tivesse feito um bom trabalho, com certeza Deus não o teria chamado. E Deus, irmãos, não vai chamar quem não quer trabalhar. Porque Deus sabe. Deus não vai chamar o preguiçoso. Lembra? Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus não vai chamar. Deus não vai perder tempo com este, o servo mau. Ele vai chamar aquele que tem disposição e quer fazer. Aquele que tem um coração na obra e quer fazer. Deus não vai perder tempo. Deus poderia chamar outros líderes lá, mas ele chama alguém que está debaixo da autoridade de Moisés. E tem um testemunho a zelar. Então Josué, ele recebe algumas recomendações. Então, qual é a primeira recomendação que nós vemos aqui? Quando a Bíblia diz o quê? Levanta-te. Levanta-te. Irmãos, muitas vezes, na posição de sentado, ela não é uma posição cômoda. Ela é uma posição cômoda para descanso, para relaxar, para descansar. Então, Deus não vai chamar quem quer ficar sentado. Deus não vai chamar quem quer viver de maneira confortável. E no caminho há espinhos. Então, quando Deus fala para Josué, levanta-te, levantar significa que ele precisa colocar em posição de trabalho, posição de guerra, posição de combate. Então,
Por isso que Deus falou, levanta-te. Ou seja, posiciona. Toma frente. Senão não tem condição. Já pensou você chamar um soldado, general, está lá no batalhão, e ele chama o soldado está lá esparramado. Na mesma hora ali, lá no exército lá, ele vai ter uma pequena comissão, né? Você pode ver os batalhões, irmão, o soldado está sempre pronto, está sempre empunhado ali com as ferramentas de guerra que tem, as armas de guerra que tem. Você não vê soldado relaxado, você não vê o soldado encostado. Eu já falei para os irmãos, mas volto a falar de novo. Lembra do pastor João, que trabalhava comigo, já esteve aqui conosco aqui, ele falando quando ele servia ali em Jandira, e ele servia como guarda na parte da noite. Um dia ele fala assim, hoje estou cansado. Lembra? Quando você passa lá na frente dos quartéis, o que você vê? Você vê o soldado lá com o celular aberto do WhatsApp? É esse que você vê, não? Esse que a gente vê, não. Você vê o camarada lá que não te dá, não é de olho. Um dia lá no quartel ali em Barueri, eu parei, tem aquela brita, aquela faixa, né, zebrada, e o carro deu um problema, eu parei ali em cima da faixa. Não passou um segundo, pode ficar aí não. Estava atento. Não podia ficar. Não tinha lugar para estacionar o carro. Acho que eu tinha que trocar o pneu, alguma coisa assim. Aí eu tive que sair de lá e procurar outro cantinho. Estava atento. E esse pastor João, ele dizendo, numa das noites que ele ficava no prontidão, ele falava que era difícil. Você ficar segurando aquele fuzil na mão ali, até o outro vir te render. Um dia ele falou assim, é de noite, e lá você passa lá, tem aquelas guaitinhas, onde eles ficam lá. Ele falou, é escuro, ninguém vai ver aqui. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E ele pegou a arma e abaixou, colocou no cantinho e foi fazer não sei o quê. Disse que naquele escuro, de repente, quando ele virou, ele tinha sei lá, um 38, 765, não sei que arma era aquela, montado bem na testa dele. Ele falou que ele não fez tudo ali porque não sei se ele estava de fralda, mas era o capitão. O capitão foi ver se realmente estava fazendo. E ali leva toda aquela chamada, aquela advertência. Mas eu estou dizendo, irmãos, que quem quer militar no exército de Deus precisa estar posicionado. Precisa estar em pé. Senão, Deus não vai chamar. Lembra os soldados de Gideão? Como é que eles tomavam água? Irmãos? Alguém lembra da passagem de Gideão? Como é que eles tomaram água? Com a cabeça baixada, irmão? Então, soldado toma água, não toma água com a cabeça baixada, porque o inimigo vai eliminar. O soldado bebe água assim. Então, nós estamos vendo aqui algumas situações de posição, de posicionamento. Então, quando Deus fala para Josué, levanta-te, você precisa o quê? Posicionar, porque a partir de agora, eu tenho uma obra, eu tenho um trabalho para você. E esse trabalho requer de pessoas que estejam posicionadas, de pessoas que estão prontas para militar, para trabalhar, para guerrear, para vencer. No caso aqui, era um exército físico, pessoas físicas. O nosso caso, irmão, é hostes espirituais da maldade. Talvez, irmão, a gente ignora tanto esse fato, porque os nossos olhos não vê. Talvez, se Deus um dia abrisse os nossos olhos e a gente pudesse contemplar o mundo espiritual maligno, talvez a gente se posicionaria. Porque em algum momento o crente relaxa. Em algum momento o crente deixa de vigiar. Em algum momento o crente deixa de se posicionar. E é a hora que o diabo vem e toma conta. E quando o diabo vem, ele vem para fazer a arruaça. Ou ele vem para tirar a vida, ou ele vem para causar desgraça. E ponto final, essa não funciona. Vamos lá. Todo lugar, versículo 3 diz assim: de todo lugar que fizer a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha só. Deus nos dará vasta área de atuação onde
onde quer que colocamos a planta de nossos pés. Então, quando Deus está falando aqui para Josué, aí ele fala o seguinte, lá no verso 4. Desde o deserto e o Líbano, e ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para a poente do sol será o vosso limite. Então Deus está estabelecendo aqui até onde eles podem chegar, até onde eles podem colocar a planta dos pés. E a Bíblia diz que onde eles colocaram a planta do pé, aquele era o lugar da água. Até onde eles pudessem chegar. Pois Israel perdeu tudo isso. Só tem aquele estado pequenininho, que, se não me falha a memória, deve ser do tamanho do estado de São Paulo. E do lado, todas as nações árabes que invadiram, e dos tempos das cruzadas foram sendo tomadas. Então, irmãos, Deus nos dará vasta área de atuação onde quer que nós colocamos a planta do nosso pé espiritual. Ou seja, nós temos uma área para trabalhar, nós temos um espaço para avançar. Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou a gente para ficar parado, Deus nos chamou você para ficar parado, Deus me chamou para ficar parado. Deus nos chamou simplesmente, irmãos, a gente monta a igreja, tem o pastor, tem os irmãos, e a gente todo domingo vem para o culto, lindo e maravilhoso, na semana tocamos a nossa vida, no próximo domingo a mesma coisa. Deus nos chamou, eu e você, para isso. Deus nos chamou, irmãos, para uma obra, para um trabalho espiritual, onde eu e você talvez não chegamos, mas entendemos esse mundo pela fé. Não precisamos que Deus venha abrir nossos olhos, e eu nem quero ver. E eu nem quero ver. Eu quero continuar pela fé. Porque é terrível. E talvez a gente faria muito mais se nós parássemos para entender como o mundo espiritual está trabalhando, como o diabo trabalha em volta da minha e da sua família, como o diabo trabalha dentro da igreja, como o diabo trabalha no local de trabalho, como o diabo trabalha na escola, em todo lugar, irmãos. Em toda a área de atuação o diabo trabalha. E Deus está nos dando também toda a área espiritual, de toda a parte de nossa vida, a gente também poder atuar, trabalhar, colocar os nossos pés e dizer: esse é território de Deus. E é aqui que eu vou fazer a obra de Deus. É aqui que eu vou fazer aquilo que Deus vai determinar na minha vida. Deus tem um projeto na vida de cada um, mas o trabalho, irmãos, é o mesmo. Ir, pregar o Evangelho, trazer pessoas, ganhar famílias, irmãos, primos, irmãos, maridos, esposos, seja quem for. Precisamos, esse é o nosso trabalho. Por isso que existe a igreja. A igreja não é, a tradução da igreja não é a eclesia, não é chamado de fora para dentro, é de dentro para fora, ou seja, é para ir, para avançar. E muitas vezes, irmãos, estamos dormindo. Muitas vezes estamos relaxados numa poltrona bem grande. Eu tenho lá em casa aquela poltrona que você inclina ela, alguém tem aqui? Não. Você inclina ela assim, e aí ela já sobe aquela parte da frente, já levanta suas pernas, né? Quem está com a perna cansada, a circulação já vai melhorar. Eu tenho ela já há muitos anos. Eu ganhei lá de uma pessoa onde eu trabalhava. Não sei se é essa, eu tive duas, não? É uma coisa assim. Mas eu tenho uma poltrona lá em casa. Só falta tempo para fazer isso. Não tem tempo, não tem tempo. Gente, quando a gente senta, tem que estar meditando, tem que estar orando, tem que estar buscando a Deus. A gente não pode vacilar. Não dá tempo, não. Sabe porque somos peregrinos aqui. Não dá tempo de sentar na poltrona, relaxar, falar: que bom, vou fazer isso. Falando, irmãos, no mundo espiritual, que ele está trabalhando. Não estou falando do seu descanso, que é bíblico, do seu tempo de comunhão, que é bíblico, das suas férias, do seu passeio. Tudo isso a gente pode fazer. A gente não pode deixar essas coisas tomar a nossa vida, tomar o nosso tempo. E o que tem acontecido na vida do sério? Essas coisas têm tomado o tempo de Deus. Então, nós podemos trabalhar numa área muito vasta, em várias partes a gente pode trabalhar.
Talvez esse ano, irmãos, a gente pode dizer assim: Senhor, olha, eu tenho aquele amigo lá na escola, e esse ano eu quero trabalhar com ele, eu quero começar a pregar o Evangelho para ele. Senhor, lá na minha empresa tem aquela pessoa assim, que só eu e você sabem quem é, eu quero trabalhar com ele. Senhor, esse ano eu quero atuar na tua obra, eu quero fazer alguma coisa. Irmãos, é vasta, é vasta. Não dá nem para brigar por trabalho na obra de Deus, sabe por quê? Porque falta gente. Essa é a empresa que menos pessoas se aderem. É a obra de Deus. A seara é grande, poucos são os obreiros. Poucos são aqueles que querem fazer. Poucos são aqueles que querem se dispor ali. No Josué capítulo 5, diz assim: ninguém te poderá resistir. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, e nem te desampararei. Será que a gente entende? Será que os crentes entendem bem essa passagem? Será que a gente guarda essa passagem? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a gente vê tanta choração na vida dos crentes. A gente vê tantas dissonâncias na vida dos crentes. Sendo que é só seguir a regra. É só seguir o manual. Então, o que a gente observa aqui? Ninguém te poderá resistir. O que é ninguém? Aqui no caso, irmão, nós estamos falando de uma guerra física. Mas nós estamos aqui aplicando para uma guerra espiritual da qual eu e você estamos inseridos. Eu e você estamos inseridos numa guerra espiritual. Lembra quando a Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, ele faz o quê? Está na poltrona sentado, né? Descansando. Está o quê? Ao derredor da sua casa, do seu trabalho, da sua vida, da minha vida, da minha casa. Fazendo o quê? Buscando uma alma quem possa tratar. É isso, irmãos. Tem dúvida? Graças a Deus abre os seus olhos. Talvez você vai enxergar. Talvez Deus abra os seus olhos para você ver o mundo espiritual em atividade. Então, o que Deus está dizendo aqui para Josué? Ninguém, sabe o que é ninguém? Pois é, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés. Então, a promessa de Deus, quando Deus ele faz uma promessa, irmão, Deus cumpre. Ele é diferente de eu e você, que muitas vezes falamos e não fazemos. Prometemos e não cumpramos. Deus é diferente. Deus está dizendo aqui para Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, em todos os momentos de dificuldade que Moisés passou liderando aquele povo, todos os terrenos que aconteceu, Deus era com ele. Até naquele momento, quando ele está lá no monte e quando ele volta, ele encontra o quê? Ele vê o povo corrompido. É fácil a gente ser corrompido, né? Muito fácil. É só uma palavra do mundo, irmão, a gente se corrompe. É só um dedinho do mundo, o crente se corrompe. Ele abandona. Ah, Deus não fez isso na minha vida. Ele abandona, porque Deus não fez. Ah, eu queria isso, mas Deus não fez. Deus está melhor para nós. E a gente abandona. A gente é corrompido pelo sistema. Mas Deus, ele é fiel nas suas promessas. Ele está dizendo, ele está fazendo aqui Josué lembrar, assim como eu fui. E por que ele está falando isso, irmão? Porque Josué foi o grande observador e viu tudo aquilo que Deus fez ali no meio do povo. 40 anos. Deus está autenticando. Deus está fazendo lembrar aquilo que ele fez. E aquilo que ele continuará a fazer na vida de Josué. E aí ele fala uma coisa interessante aqui: não te deixarei e nem te desampararei. A promessa
de Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Essa é uma promessa de Deus. Ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. O inimigo de nossas almas, ele não vai resistir, não resistirá. E Deus fala assim: não te deixarei. Não nos deixará faltar alguma coisa. Quando Deus está dizendo que não te deixarei, e não nos deixará faltar alguma coisa, Deus tem deixado alguma coisa faltar na sua casa? Ou faltar na sua vida? Quando eu falo faltar, muitas vezes a gente vai para o lado físico, né? Ah, faltou arroz. Arroz falta em casa? Falta na sua casa às vezes? Falta. Falta feijão às vezes? Falta. Às vezes você tem um arroz, tem o feijão, falta o sal. O sal é o que mais tem, né? Todo mundo tem sal para dar, não tem? Estou dizendo dessas coisinhas pequenas, irmãos. E Deus está dizendo aqui, Deus está falando de coisas grandes. Deus não vai deixar faltar nada na nossa vida. Sabe por quê? Porque todas as nossas necessidades, ela será suprida em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é o suficiente para nós. Quando eu tenho Cristo na minha vida, irmão, pode faltar o arroz, pode faltar o feijão, eu serei o mesmo. Quando eu tenho Cristo na minha vida, irmão, pode chegar os dias de tribulação, pode chegar o dia que o diabo está batendo o martelo, a marreta mais forte sobre a sua vida, você vai resistir. Você vai ser o mesmo. Não é aquele crente que quando leva uma lambada, uma chicotada do diabo, fala: eu não quero mais o evangelho, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais isso. Quando parece um tititi na igreja, não vou mais para a igreja. Não vou mais seguir o Senhor. Essas são as nossas desculpas. E muitas vezes a gente quer justificar o nosso erro com essas coisas que não vão caber, que não tem sentido. Sabe por quê, irmão? Porque Cristo, Ele é suficiente. Se Ele é suficiente na minha vida, não tem inferno nenhum que poderá resistir sobre nós, irmão. Essa é a promessa de Deus. É isso que Deus está falando para Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Por qualquer coisinha a gente está chorando. A gente já está jogando a toalha. No capítulo 6, 7 e 9, nós encontramos a palavra o quê? Esforçar. Esforçar. Hoje nós vivemos num tempo, num mundo que é cômodo. Tudo é cômodo. Tudo é cômodo. Exceto alguns estados, mas em alguns lugares, no Rio do Brasil. Mas quem chega em São Paulo tem uma vida muito cômoda. Se a gente precisa se deslocar, nós temos o quê? Um carro. Né? Hoje, mas eu não tenho carro, pastor. Mas você tem o Uber. Eu chamo de Uber. Não é? Vou na padaria. Você faz que nem eu? Vou de carro. O carro está aí mesmo, né? Como? Como? Tudo que você precisa, irmão, nós precisamos, estou dizendo, nós vamos vir aqui no estado de São Paulo, não podemos outros estados, que a vida é um pouco mais difícil, mas tudo aqui é cômodo. E mesmo com toda essa comodidade, a gente acha dificuldade. Tendo tudo para fazer o correto, a gente ainda acha dificuldade. A gente ainda acha de colocar ainda um temperinho no meio para dizer que está difícil, para dizer, olha, não dá para fazer isso, não vou na igreja por causa disso, não vou na igreja por causa daquilo. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos um tempo que eu entendo assim: a porta daqui para frente, a rede daqui para frente, vai pegar muito pouco. Quem está, continue. A Bíblia diz: quem está em pé, olha e não cai. Fica firme. Firme no que? No Evangelho. Firme nas verdades de Deus. Esse dia eu estava fazendo uma retrospectiva e avaliando algumas coisas. Você fala com as pessoas hoje do Evangelho, o que elas falam para você? Legal, é isso aí. Hoje nós vivemos num mundo religioso muito grande. Todo mundo hoje é crente. Ele é
escreveu isso? Os status. Todo mundo é crente. Hoje você vê pessoas falando, glória a Deus. Pessoas que em tempos passados não falavam. Estou falando que é errado. Mas você vê pessoas que não são cristãos, que não têm uma vida, não têm um testemunho. Você vê, olha a misericórdia de Deus, né? Olha o sangue do Cordeiro. Pegaram o hábito, algumas expressões das igrejas, e as pessoas foram colocando. Ou seja, o que a gente entende sobre isso? Está todo mundo entrando no mesmo balaio. Então, às vezes você olha, você não sabe quem é, quem deixa de ser. Quem é crente, quem não é crente. A Bíblia é lá. A gente vai entender, é claro, que a Bíblia vai falar que a gente vai entender quem é e quem não é pelas obras, pelo aquilo que faz, pelo fruto, pelo aquilo que produz. E o outro, por mais que fala, a gente não vai ver. Cheguei uma vez na casa do camarada, eu tinha ali 100% que ele era cristão praticante, que lê a Bíblia, que vai para a igreja. E quando eu fui ver, não era nada disso. Eu tenho meu professor do Henrique também, professor de música, Marcelo. Ele fala de um jeito, não, você fala, os caras estão camarada. Mas não está nisso aí. Precisa conhecer Jesus. Então, irmãos, a gente está vivendo e a gente vai entrando nesse mesmo balaio que estão essas pessoas. Quando, na verdade, era para a gente fazer a diferença. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Cadê esse sal? Cadê essa luz? Já se confunde com o ambiente. Nós vivemos esse momento hoje. E não sabe quem é quem. Não sabe quem é. Então, todo mundo hoje vai vivendo nesse ambiente e parece que todo mundo é crente, todo mundo é praticante. A Bíblia, alguma uma expressão que dizia lá na minha época que crente até o não é, ele crê, mas ele estremece. É diferente. Então, quando a gente fala de esforçar, significa o quê? Encher de coragem. Encher de coragem. Vontade própria. E muitas vezes, irmãos, a gente tem coragem de tem ir para a igreja. É difícil, é duro isso, né? Muitas vezes a gente vê os crentes falando assim, eu preciso de coragem para ir para a igreja. Como se ir para a igreja fosse um fardo. Como se cultuar ao Senhor fosse um fardo. Quando deveria ser aquilo que Davi disse, e alegria. Você vê a diferença? Como dizem. Isso porque temos condições de chegar, temos transportes, se a distância é maior. Se a gente vai lá para o outro lado, o irmão Josafá teve lá na Bahia, o irmão Tiago também teve, você vê aquela região de lá, o que o povo faz para ir para a igreja? É de vergonha, gente. Temos tudo perto. Às vezes moramos do lado da igreja, não vamos para a igreja. Comodidade. Então, quando a Bíblia fala para Josué que ele precisa esforçar, porque ele entende, irmãos, que há dentro do ser humano uma natureza frágil, uma natureza de preguiça, uma natureza de falta de coragem, de falta de vontade, de estima baixa, tudo isso. E só quando eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar todo o meu ser. E quem vai fazer isso é eu. Eu preciso me estartar, eu preciso provocar dentro de mim toda essa situação. Eu tenho que virar um vulcão, eu tenho que entrar em ebulição para eu começar a fazer alguma coisa. Porque essa é a parte que cabe a eu e você. Então, vou para a igreja, eu não vou, estou cansado. Então, aí cabe a eu e falo assim, não, eu vou. Estou cansado, mas eu vou. Trabalhei bastante, mas eu vou. Eu começo com esse esforço. Esforço ele acontece, irmãos, quando eu não tenho mais capacidade de fazer. Aí entra o esforço. Aí entra o esforço. Quando eu não tenho mais capacidade, aí preciso esforçar. Eu lembro, eu fui fazer um exame chamado, deixa eu ver se eu lembro aqui, não é datilografia, aquele, você entra lá no tubo,
esqueci agora. Ressonância automotiva. Cintilografia. Por que eu fui fazer esse exame? Porque eu tinha um monte de cãibra, eu tinha um monte de dormência, um monte de coisa aí no corpo, e o médico começou a pedir essas coisas para saber o que estava acontecendo. E eu lembro que eu tinha que fazer a ressonância lá, passar, injetar um contraste na veia lá, e depois desse contraste ia mapeando tudo as minhas artérias. Ou seja, voltando aqui, eu fui fazer um exame de rotina de coração, e o médico falou que tinha que colocar um stent. Eu fiquei tão mal naquele dia lá, não, mas o coraçãozinho está batendo até legal. Parece que ele está no pandeiro, está tão bonitinho. Aí, mas eu fiquei meio assim e falei, mas vou ver a opinião de outro médico. Aí o médico falou, vamos fazer um exame mais aprofundado. Aí eu fazer esse exame. Mas o que eu quero falar com os irmãos? Um dos exames lá era correr na esteira. E aí a médica veio, colocou aqueles eletrodos, colocou aquele monte de equipamento lá, sem camisa, e o médico falou, vamos lá, começa a correr. Aí ligou a esteira, aí você imagina um cara sedentário, que senta no carro, sai do carro, senta no carro, chega na empresa, anda 10 metros, aí dá uma andadinha, volta, senta no carro, volta para casa, vai para a igreja, senta no carro, chega na igreja, olha só. Aí ele me pôs para correr. Tudo bem, no primeiro momento estava bonitinho, né? Parecia um atleta. Daqui a pouco aquela esteira começou a ficar cansativa, e aquilo não parava, e eu olhava assim para a enfermeira do lado, controlando aqui as pressões, vendo ali, que eu ia ter o pneumático, e daqui a pouco você disse, não, mais um pouquinho. Aí ela aumentou a esteira, aumentou os passos, eu comecei a pedalar, e sabe quando eu estava no extremo, eu cheguei no meu limite, e quando eu cheguei no meu limite, o médico falou assim, mais um pouquinho. Eu achei que eu ia morrer. E aí eu dei o que eu não tinha mais. Então, o que eu quero dizer com toda essa situação? Isso é um esforço. Quando você não tem mais condições, quando você acha que acabou, é a hora aí que precisa do esforço. É aquela hora, irmão, não vou na igreja porque eu estou com a dor de cabeça, como um Dorinho vai para a igreja. Eu não estou bem hoje, briguei com a mulher, com a esposa, briguei com o filho, vá para a igreja. Esse é o esforço. Porque se a gente dá lugar, irmãos, é aí que o diabo entra, é aí que o diabo trabalha. Será que a gente ainda não aprendeu isso? Que ele é astuto, que ele procura achar os pequenos meios para infiltrar na vida da gente? Pois é, irmão, quando Deus fala para José, esforça-te! Porque Deus sabia das limitações e o que ele enfrentava. E ele precisava fazer um esforço além do normal. Então, esforçar significa encher de coragem. Então, em algum momento, quando ele faltou coragem, ele precisava encher de coragem. Ele precisava levantar a cabeça e falar, vamos para cima do inimigo. Ele precisava de coragem. Precisava de coragem para quê? Para quando o povo começava a porrinhar lá no ouvido dele, quando as fofoquinhas começavam a aparecer no meio do povo, quando algum começava a brigar com o outro, ele tinha que se encher de coragem para ir lá resolver. Outra coisa, encher de coragem, vontade própria. Eu tenho que estimular isso dentro de mim. Eu tenho que entender que eu preciso fazer. Essa é a parte que Deus não vai fazer. Essa é a parte que eu e você precisamos fazer. Deus, olhando para isso, irmãos, quando a gente se dispõe a se esforçar, e Deus sabe que vai chegar uma hora que o nosso limite vai acabar, sabe o que Ele faz? Aí Ele coloca o seu Espírito dentro de nós. É esse que vai renovar a força. É esse que vai nos dar graça para olhar e falar assim, eu quero continuar. Espírito de Deus. Por isso que Davi falava assim, não retires de mim o teu Espírito, porque ele sabia o quanto era precioso ter o Espírito de Deus dentro da sua vida. E naquela época o Espírito Santo de Deus não é que nem hoje, irmão, que mora dentro da vida do crente, está o tempo todo na vida do crente. Naquela época o Espírito Santo ele atuava em momentos especiais. E Davi sabia, se Deus tirasse o Espírito dele, estaria tudo acabado, não teria mais jeito. E esse mesmo Espírito é o que dava alegria para ele ir para a casa do Senhor. Animar, buscar sempre estimular, vigorar, ou seja, dar vigor.
Ou seja, Deus, irmão, tem que dar força para nós. Ele estimula a força em nós. E nós precisamos estimular. É isso que se faz. Quando não quer vir na igreja, ele tem que estimular o outro a vir porque não é na igreja. Vamos para a igreja. Que isso? Vamos seguir o Senhor, vamos buscar o Senhor. Ah, eu estou tão para baixo. Vamos para a igreja. Lá você vai ficar para cima. Mas sabe o que a gente faz? É tão cômodo. Ah, não, eu não vou ir, hoje estou cansadinho. E aí a gente gosta dessa situação. A gente tem mania para essa situação. É mesmo, né? E se alguém chegar e falar, né? Se a mulher falar, então tá bom, fica em casa. Aí melhor, aí fica melhor de vez. Quando alguém não estimula, aí fica melhor de vez. Quando alguém fala, levanta, vamos embora. Dá para ir. Dá para ir, vamos. Não estou falando, irmão, de situações extremas. Falando de situações que a gente pode fazer. Que a gente sabe que a gente pode fazer. Mas a gente é tão cômodo que a gente fala, eu estou ruim mesmo. Né? Tosse, né? Espirra. Para mostrar que não é verdade. A gente peca contra Deus. Então, animar, buscar sempre estimular e vigorar, dar vigor. Então, quando eu não tenho vigor, eu posso pedir para Deus. Para fazer a tua boa. Não, ser crente, irmão, talvez crente não entender ainda. Mas ser crente é isso. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Ser crente é isso. Se isso não cabe na minha e na sua vida, irmão, a gente volta para o mundo. A gente volta para ser escravo do diabo. Mas ser crente é isso. Jesus de antemão ainda fala, vocês vão ter aflição, mas eu vou ser com vocês, eu vou ajudar vocês. Eu venci. Vocês também têm capacidade de vencer. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês para dar força, para estimular vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Então nós sabemos de tudo isso. Para a gente encerrar. Para que tudo isso possa ter continuidade e robustez, alicerce, é o capítulo 8. Para que tudo isso, irmãos, que nós falamos aqui, o capítulo 8 aqui vai mostrar o segredo. Você quer conhecer o segredo? Se você conhecer o segredo, irmão, você vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, você vai ser outro crente. Você vai chegar domingo que vem aqui uma outra roupagem. Você vai chegar terça-feira aqui com outra roupagem. Você vai chegar quinta-feira aqui com outra roupagem. Sabe o que é? Vamos lá. Versículo 8. Não cesses, primeira coisa, não cesses de falar deste livro. Ou seja, não deixa de mostrar a verdade. Primeira coisa. Não cesses de falar deste livro da lei. Porque até então eles só tinham a lei, não tinha o Novo Testamento. Antes, medita nele dia e noite. Você entende? Medita nele dia e noite. Ou seja, eu posso meditar de noite, eu posso meditar de dia. E às vezes você pergunta, você entendeu? Você leu? Não li. Nem de dia nem de noite. O que a gente vai esperar? Qual será o resultado? Então, aqui está dando a tradução. Medite de dia ou de noite. Ou se puder, de dia e de noite. Ou seja, irmãos, a gente não pode apartar as escrituras da nossa vida, do nosso cotidiano de vida. A gente não pode, irmãos, pegar a Bíblia e abrir no Salmo 91, como muitos fazem, coloca na estante, vai esperando, que nem é esse significado, nem é esse sentido. De afastar o diabo, de fazer alguma coisa. É meditar de noite, é conhecer Deus, é ter relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então eu preciso ter um cuidado. Cadê o cuidado dos crentes? Não tem, são todos relaxados. Cadê o cuidado? O cuidado
fulano, eu tenho que ir lá falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí eu vou ter que orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso cansa. Os crentes estão cansados, os crentes não têm paciência. Quando o salmista fala, esperei com paciência pelo Senhor. Mas esse aqui é o segredo. Então, se o crente, irmão, ele não cessar de falar desse livro, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, meditar nele dia e noite, e ter cuidado de fazer segundo como está escrito, é observar, isso se chama observância. Eu leio, eu aprendo, eu coloco em prática na minha vida. Mas parece que muitas vezes os ensinos, as mensagens entram aqui e saem por aqui. Aí, lá no finalzinho. Mas só que a gente sendo relaxado e fazendo tudo isso, a Bíblia fala, aí daquele que fazer minha obra relaxadamente. E mesmo assim, irmão, a gente ainda quer ganhar alguma coisa, a gente ainda quer bônus. Mas só fazendo isso aqui, irmãos, que vai acontecer o quê? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Estou falando aqui de coisas materiais. As coisas materiais, irmãos, elas são a consequência de quando o reino de Deus é em primeiro lugar na minha vida. Quando as coisas de Deus é prioridade na minha vida. Aí as outras coisas vêm. Aí vem carro, vem casa, vem dinheiro, vem seja o que Deus achar que é melhor colocar na sua vida. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse versículo não for aplicado na nossa vida, irmãos, vamos chorar amargamente. Vamos estar sempre reclamando, vamos estar sempre chorando, vamos estar sempre murmurando. Deus é poderoso. Deus, irmãos, Ele é claro, Ele é explícito na sua verdade. Basta eu e você querer fazer ou não. Basta eu e você ser honesto com a gente e com Deus e falar, Senhor, eu quero fazer, ou Senhor, eu não quero fazer. Senhor, eu quero te servir, ou Senhor, eu não quero te servir. Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, ou Senhor, eu não quero fazer. Não estou falando de salvação, irmãos, é algo dado na cruz, mas galardões ele vem através daquilo que eu e você aplicamos na obra de Deus. É aquilo que nós empenhamos a fazer na obra de Deus, no sentido de ganhar almas para o reino, de fazer a seara de Deus ter mais trabalhadores. Caso contrário, está tudo perdido, não tem sentido. Então, guarde esse versículo na sua mente. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É tudo. É tudo, não é apenas uma parte da Bíblia, como alguns fazem. Alguns pegam uma parte e aplicam na vida, a outra parte não serve. Não, é tudo. Tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Quando eu faço isso, meu caminho haverá prosperidade. E essa prosperidade, não estou falando de prosperidade física, é prosperidade na suficiência de Cristo em nossas vidas, ou na vida de cada um.